Na efervescente Nova York de finais do século XIX, a medicina estava em sua infância, e cirurgias abdominais eram uma dança com a morte. Foi nesse cenário tenso e desafiador que emergiu um verdadeiro herói da medicina, o destemido cirurgião Charles McBurney. Imagine que o ano era 1889. O Hospital Roosevelt zumbia com a atividade incessante de pacientes em busca de alívio para o sofrimento. Entre eles estava um homem com olhos repletos de dor, Edward D. Appleton. Suas mãos tensas o agarravam à beira da maca enquanto ele gemia de agonia, seu corpo atormentado por dores abdominais insuportáveis. O Dr. Charles McBurney, com seu olhar penetrante e o coração corajoso de um herói, aproximou-se do sofrido Appleton. Com voz firme, ele anunciou: Meu amigo, acredito que você esteja enfrentando algo terrível chamado apendicite. Appleton olhou para McBurney, uma mistura de esperança e medo em seus olhos. O médico explicou que a apendicite era um mistério médico, uma condição que muitos consideravam incurável naquela época. Mas McBurney não estava prestes a desistir, pois ele carregava a chama do pioneirismo médico em seu coração. Com determinação inabalável, McBurney reuniu sua equipe. Eles sabiam que estavam entrando em território desconhecido, onde a linha entre a vida e a morte era muito fina. McBurney ordenou à equipe para se preparar para a cirurgia imediatamente. Ele não podia permitir que o relógio da morte continuasse a avançar sem resistência. A sala de operações estava envolta em um silêncio tenso. As lâmpadas fracas lançavam sombras inquietantes nas paredes. McBurney, com seu avental manchado de anos de desafios, ergueu o bisturi com as mãos firmes. Ele sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Com um gesto determinado, McBurney fez a incisão. A visão do apêndice inflamado e o caos que reinava ali dentro fizeram seu coração acelerar. Com uma mistura de emoção e urgência, ele murmurou: Este é o momento, meus amigos. Vamos salvar uma vida hoje. O tempo parecia congelar enquanto o cirurgião realizava a difícil tarefa de remover o apêndice infectado. A sala estava tensa, mas a determinação de McBurney era inabalável. Ele estava escrevendo uma nova página na história da medicina, desafiando a morte com cada movimento calculado. E então, após uma batalha intensa com a doença, McBurney triunfou. Ele olhou para o apêndice removido, seu coração estava cheio de gratidão e triunfo. A vida venceu a morte hoje. Edward D. Appleton, pálido e frágil, foi cuidadosamente fechado. Quando ele acordou, seu rosto estava livre da dor que havia atormentado sua existência. Em um sussurro fraco, ele disse: Você, Dr. McBurney, é meu herói. Os jornais da época ecoaram a notícia da cirurgia milagrosa realizada por McBurney, e o mundo da medicina se curvou diante desse pioneirismo destemido. O nome de Charles McBurney ecoou pelos corredores da história como um cirurgião corajoso que desafiou as probabilidades e salvou vidas quando poucos ousavam tentar. O ponto de McBurney se tornou um marco na medicina, uma referência para futuros médicos e cirurgiões. Mas para McBurney, a verdadeira recompensa era a vida de Appleton, um homem que teria falecido se não fosse pela coragem do médico. Com o tempo, McBurney continuou a realizar cirurgias inovadoras e a avançar na arte da cirurgia abdominal. Seu compromisso com a causa médica era inabalável, e ele nunca recuou diante de um desafio. Ele se tornou um farol de esperança para aqueles que sofriam, e uma luz na escuridão da incerteza médica. Mas sua história não é apenas sobre a cirurgia e a medicina. É uma história de bravura, de um homem que enfrentou o desconhecido com determinação feroz. É uma história de esperança, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, a vida pode prevalecer sobre a morte. Hoje, caros ouvintes, quando os médicos realizam cirurgias de apendicite de rotina, eles devem agradecer a Charles McBurney por ter traçado o caminho. Ele foi mais do que um cirurgião. Ele foi um herói que enfrentou o desconhecido e emergiu vitorioso. Sua coragem nos lembra que, às vezes, a história da medicina é moldada por pessoas destemidas que ousam enfrentar o impossível. Charles McBurney, um herói da medicina,
continuará a inspirar as gerações futuras a desafiar os limites e buscar a cura onde outros veem apenas desespero. Se você gostou dessa história e quer ouvir novas histórias reais e inspiradoras como esta, não deixe de se inscrever no canal para receber a notificação de quando um novo vídeo como este for lançado. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.